Oi, gente! Vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que tem preocupado vocês. Vocês têm me perguntado o dia em que eu faria esse GTV e essa preocupação aumentou muito neste ano, 2020, agora, pandemia, depois que o INEP divulgou a cartilha de correção e nessa cartilha o INEP explicitou de maneira muito dura, muito metódica, como esse critério vai ser cobrado na redação do Enem. Vocês já imaginam qual é o assunto de hoje, que é esse daqui, coesão. Está na hora da gente falar de coesão. E o que é coesão? Se vocês procurarem o significado da palavra coesão, coesão é união. Essa família é coesa, essa família é unida. O que é que isso tem a ver com redação? Tudo. O leitor tem que sentir que todos os momentos da redação de vocês estão intrinsecamente imbricados, amarrados, que aquilo ali, com aqueles 4 ou 5 parágrafos, compõem um bloco, uma unidade significativa e está tudo em harmonia. Os períodos e parágrafos sintonizados, entrelaçados, costurados, linkados, como vocês costumam dizer. É muito ruim para o corretor quando ele se depara com uma redação com 4 parágrafos, 5 parágrafos, ele tem a sensação de que aqueles 4 parágrafos são 4 mini-textos. São 4 momentos, 4 bloquinhos estanques, desconexos, dispersos, sem a articulação, sem a amarração entre eles. Resumindo, a gente pode estudar a coesão a partir daqui. Repetição de palavra e desarticulação inter-parágrafos. Vou resumir, tá? Por falar em repetição de palavra, eu fiz um IGTV sobre isso. Então, assim, seria legal que vocês vissem o IGTV. Que aí eu detalho lá como evitar repetição de palavra. Vocês sabem que quando a repetição de palavra, né, não é planejada, quando a repetição não é programada, ela revela problema de coesão. Tá tudo explicadinho lá. Então, você vai perder ponto e coesão se repetir palavra. E quando existe uma desarticulação interparágrafos. É muito interessante o que eu pus aqui, porque eu sei que vocês, quando estudam coesão, vocês imaginam a coesão só a partir da articulação entre os parágrafos. Também. Mas vocês precisam se preocupar com a articulação dentro do parágrafo, entre os períodos, entre as orações. É fundamental que vocês estudem as elipses, a gente vai conversar sobre isso hoje. Os conectivos dentro dos parágrafos têm que ter conjunção adversativa, se vocês estabelecerem relações semânticas de oposição, as concessivas, as causais, as consecutivas, as condicionais, as explicativas. Como escrever um parágrafo sem conjunção explicativa, linkando orações, meu? Pois, uma vez que, visto que, porque. Quando você usa um pois, visto que, uma vez que, já que, o raciocínio ele estica, o pensamento ele anda, o parágrafo fica encorpado, porque você está explicando uma ideia. Então, o ato de explicar uma ideia, ela exige uma conjunção explicativa. Então, esse cuidado com a conexão intraparágrafos, muitas vezes ele não existe na cabeça de vocês. Vocês ficam só tensos. O Enem eu acho que prejudicou um pouco, principalmente depois dessa nova, né, depois da cartilha que vocês viram, mas vou conversar sobre isso depois. Então vocês ficam muito tensos, né? Como os parágrafos estão sendo abertos e se esquecem do interior do parágrafo. Aí vamos fazer a seguinte hipótese. Digamos que vocês estejam recebendo muita crítica na coesão de vocês, quanto à coesão de vocês. Bom, de novo, a corretora baixou ponto de coesão, tirou um ponto de coesão, vale 2, né? Tirou um ponto de coesão, mas de novo, Aníbal, o que é que eu faço? Eu já usei as conjunções. A primeira coisa que passa pela cabeça de vocês, a primeira ferramenta que vocês imaginam para, né, suavizar esse problema da redação, qual é? Quando vocês recebem muita crítica na coesão. O uso de conectivos. Já conhece vocês? Tá, tô perdendo muito ponto de coesão, vou abusar dos conectivos. Gente, os conectivos eles existem. Eles têm de ser usados em qualquer gênero da vida, em todo texto. Eles são imprescindíveis. Mas não existe só essa manobra, não existe só esse recurso para linkar a redação. Vocês precisam diversificar todas as ferramentas possíveis de articulação do texto. Quando você restringe o estudo de coesão para uma manobra apenas, você demonstra que tem uma bagagem de leitura abaixo da média, demonstra um grau de letramento que deixa a desejar. Eu acho que pode até desprestigiar a imagem de vocês para quem está corrigindo a redação, sabe? Eu acho que quando vocês brincam com várias estratégias, demonstram um domínio mais profundo do código, da língua portuguesa, o olhar que, sobretudo no momento de avaliação, que o corretor vai ter de vocês é um olhar muito mais interessante, porque existem 4 ferramentas para vocês brincarem na redação. Vocês não podem escolher só aqui, só a número 3, achando que coesão é só isso aqui.
Existe a coesão referencial, a coesão por elipse, a coesão sequencial, a expansão lexical e a coesão sequencial. Aí tem o número 3 conectivos, sim, também. O que é uma coesão referencial? Vou falar rapidão, tá? São os elementos anafóricos e catafóricos. São os elementos que fazem referência ou ao que foi dito ou ao que vai ser dito. Vamos lá. Elementos referenciais, termos anafóricos. Elementos anafóricos é tudo que já foi. Quando você recupera, quando você faz referência, é um elemento que puxa o que já foi dito. Tudo que puxa, linka. Tudo que retoma o que já foi explicitado, articula. Por exemplo, hoje eu estou eufórico. Isso é verdade. Isso recupera o quê? Estou eufórico. Ficaria muito repetitivo se eu dissesse assim: hoje eu estou eufórico. É verdade que hoje eu estou eufórico. Usam isso. Usam um pronome que já recupera. Tudo bem? Elementos catafóricos são aqueles que antecipam, que anunciam o que está por vir. Aí vocês me perguntam, Aníbal, mas uma dissertação eu vou usar mais elemento anafórico ou elemento catafórico? Em 99,9999% dos casos, você vai usar elementos anafóricos. Dificilmente você vai antecipar numa dissertação. Pode acontecer, mas você usa mais elementos como retomada, né? Para retomar a função fórica dos pronomes, enfim, para retomar. E quais são os termos que fazem essa retomada, né, que estabelecem essa retomada? Vocês têm aí os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes pessoais, os numerais, os sinônimos, que os sinônimos aqui entram no número 4 também, os pronomes pessoais. Tudo isso retoma para evitar repetição. Aníbal está cansado. Ele disse que foi a quantidade de aula. Ele retomando Aníbal, é pronome pessoal. Tudo bem, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, aqui, para mim mesmo, né? Que eu sei que vocês fariam para mim, que vocês às vezes fazem. Tá, Aníbal, mas quando é que eu uso esse e o este, o essa e o esta, e o isso e o isto? Né? Em 99,999% dos casos, vocês vão usar esse, essa, isso, numa dissertação, nesse tipo de texto. Tá? Dificilmente você vai usar um este, esta, isto. Vou mostrar para vocês porque numa dissertação você retoma, né? Por exemplo, acabei de dar um exemplo, né? Tô eufórico, isso é verdade, tô retomando. Se eu ainda fosse apresentar a informação, pessoal, eu queria dizer isto, 2 pontos. Ainda vou dizer, isto está antecipando a informação que vai chegar. Hoje estou eufórico. Então, uma dissertação normalmente é para retomar. Eu uso os catafóricos nas provas de vocês, nas propostas de redação de vocês, nas coletâneas que eu monto para vocês. Eu uso este, esta, isto. Leia estes textos. Os textos estão embaixo, ainda vão chegar. Estou antecipando os textos que vão chegar. Mas vocês não, acho pouco provável vocês usarem este, esta, isto, a não ser nessa situação. Se eu disser, aqui tem uma relação de ambiguidade. Aníbal e Caetano Veloso chegaram atrasados. Eu tenho 2 palavras masculinas, Aníbal e Caetano Veloso, né? Meu truta. Chegaram atrasados. Tá, eu posso usar sinônimo para evitar repetição. O professor chegou às 17, o artista às 15, tudo bem? Tudo bem. Mas talvez se eu estivesse escrevendo uma dissertação, eu optaria pelo uso de anafóricos e catafóricos, pelos anafóricos aí, sabia? Sei lá, para dar pista pro corretor de que eu tive aula de coesão, que eu domine um código, sabe? Eu acho que eu brincaria com os pronomes, ó. Aníbal e Caetano chegaram atrasados. Aquele recupera a palavra mais antiga, a mais remota, Aníbal. E aquele chegou às 15, 17, né? E este Caetano chegou às 15. Aníbal, você acabou de falar para mim que o que retoma é esse, essa, isso. Aqui é uma exceção. Aqui eu tenho uma relação de ambiguidade, 2 palavras masculinas, para demarcar esse espaço, a palavra mais próxima, a palavra mais distante. Eu uso este, recuperando a palavra mais próxima, e aquele é mais distante. Tudo bem? Recuperando a palavra. Agora, se fosse um termo masculino e um feminino, Aníbal e Rebeca chegaram atrasados. Então, deixa eu contar para vocês uma construção que vocês fazem, muito comum essa construção. Eu acho que queima um pouquinho o filme de vocês. Ela não está errada. Mas pode, né? Pode queimar o filme. Para mim, eu acho que quando eu vejo, eu fico com preguicinha. Aí vocês fazem assim, Aníbal e Rebeca chegaram atrasados. Esse disse que foi o trânsito. Esse chegou às 17. Quando vocês aprenderam isso? Esse falou. Eu não sei o preconceito de vocês quanto ao uso do pronome reto. Eu já falei isso em outros IGTVs. Ele, aqui eu vou usar pronome reto, pessoal. Ele chegou às 17 e ela às 15. Vamos usar pronome reto. Ele e ela, vocês não usam pronome reto na dissertação achando que são formas coloquiais do discurso. Não são, gente. Tem que ser usado na gramática, pronome reto, ele e ela. Né? No caso, tem os oblíquos, o, a. Mas não entendo, esse disse, tua avó fala assim, esse falou.
Acho pouco provável usar esse pronome demonstrativo esse, essa, isso, isolado como sujeito de uma oração sem acompanhar nome, a não ser se acompanhar o nome. Esse professor falou, estou acompanhando o nome. Essa aluna falou, mas essa falou, ela falou. Então eu queria que vocês pensassem nisso, não se esqueçam disso, tá? Vamos com palavra masculina e feminina aqui. Eu não precisaria do este e do aquele, né? Não tem ambiguidade. Aníbal e Caetano, não dá para usar o ele. Ele chegou às 17. Ele quem? Aníbal ou Caetano? Meu irmãozinho. Deixa eu falar um pouquinho da coesão por elipse. Apagamento, é chique isso, viu? Agora é preciso muita segurança. Porque a elipse é assim, ó. No lugar de usar a palavra para linkar, você oculta, elipse, elimina, apaga. No lugar de usar um termo para costurar, você tira. É preciso segurança e é preciso ter certeza do uso da elipse, porque às vezes, quando vocês abusam no uso dela, o texto pode ficar, a informação pode ficar ambígua. Mas é muito interessante vocês brincarem com a elipse, porque o texto fica minimalista, sabe? É muito bonito o texto minimalista, limpo, preciso, sem ser carregado de sinônimo. Já falei muito de sinônimo no outro. Não interpretem um sinônimo mal. É para usar sinônimo, tá, gente? Vocês entenderam? Veja o GTV lá, que eu não vou repetir, não. Mas assim, por exemplo, a gente está conversando, Baby do Brasil, a cantora, começou a carreira aos 7 anos de idade. Baby do Brasil, cantora, baiana, acho que é baiana. Começou a carreira. Tô chutando essas informações, hein? Não sei se foram aos 7 anos, não, tá? Tô inventando informação aqui. Aos 7 anos de idade. Num programa de música local em Salvador. Formou sua primeira banda aos 15. Meu, eu não retomei a Baby com sinônimo. A cantora, a artista, ela. Não precisa. Põe só o verbo, apaga o sujeito, ele elimina. Formou a sua primeira banda aos 15 anos. Mas só aos 17 foi convidada. Só aos 17 foi convidada. Quem foi convidada? Baby, só pode ter sido ela, irmão. Não se falou de outro termo anteriormente. Foi convidada para que apresentar ou pesar o texto com um termo agora explícito? Ou a cantora só entra, ela foi, não precisa, foi convidada para participar do grupo Novos Baianos, né? Quando fez uma carreira estelar. Aos 30, não mencionei mais nada, o texto está bem limpinho, está bem minimalista. Eu estou limpando, evitando o excesso de palavras. Isso é muito interessante, porque revela uma dissertação adulta. Então, assim, é para usar sinônimo. O que eu queria que vocês pensassem dosar tudo isso. Às vezes a elipse não funciona. Se eu tivesse falado assim, Baby do Brasil e Maria Bethânia, em alguns momentos a elipse, a informação ia ficar ambígua. Mas quem? Maria Bethânia ou Baby do Brasil? Então nem sempre, aí eu vou usar esta, aquela, vou brincar com tudo que eu estou mostrando para vocês aqui. É para dosar o uso dos recursos coesivos. Não achar que recurso coesivo é só isso aqui. Número 3, não vou falar para vocês, que aí vocês já gostam desse recurso, esse vocês sabem usar. Só fiquem atentos às relações semânticas das conjunções, que às vezes vocês usam porém sem estar apresentando oposição, ou no entanto, ou todavia, sem apresentar a sensação de dualidade. Às vezes vocês usam embora ou apesar sem apresentar a ideia de concessão, muito cuidado. Às vezes vocês usam portanto, que não estabelece conclusão. Tenham só atenção quanto ao valor semântico que vocês estão estabelecendo nas frases de vocês, nas ideias de vocês, nos parágrafos de vocês. Expansão lexical, eu gosto muito desse, porque às vezes vocês trocam uma palavra por outra para evitar repetição, mas às vezes essa substituição ela é neutra, sabe? Por exemplo, ela é mais neutra. Se eu troco aborto por prática, é neutro, aborto é uma prática. Mas de vez em quando, substituir um termo por um outro, que expanda, expansão lexical, que expanda a discussão, que dê pistas novas sobre a corrente ideológica que você está defendendo, que expressões que evidenciam um juízo de valor, o seu posicionamento ideológico frente do assunto, eu acho que o texto, às vezes, ele deixa de ser informativo e fica argumentativo. Às vezes é bom dar um sanguezinho à discussão. Às vezes eu sinto que a redação de vocês fica muito informativa, muito neutrinha, sabe assim, muito informativa, expositiva, como vocês dizem. Ah, Aníbal, meu texto está muito expositivo. Tá, o que é que eu faço para diminuir essa sensação de texto expositivo? Tenta usar de vez em quando os expansores lexicais. Troca, por exemplo, se você é contra, você trocou aborto por prática. Aí se você troca aborto por direito da mulher, você já mostrou sua posição. Você já expandiu, mostrou o seu posicionamento frente ao tema. Ou se você troca aborto por crime, você já mostrou que você é contra. Se você troca, por exemplo, Donald Trump por
o cínico ou síndico do planeta, você não apenas trocou Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos era neutro, mas cínico ou síndico do planeta, opa, você já mostrou que você não voltou no Bolsonaro. Enfim, você começa a dar pistas sobre você, sobre as tuas correntes, a tua visão de mundo, a tua carga, a tua ideologia, a tua filosofia. E de vez em quando isso é interessante na dissertação, porque é um texto argumentativo, é um texto que você tem que apresentar o seu ponto de vista. Um texto muito neutro é um texto expositivo, covarde. De novo, mas se exagerar muito nessa expansão lexical, drama, né? Cínico do planeta, vai ficar um drama, essa redação também não pode. É para dosar. Essa é a intenção desse GTV, que vocês brinquem com todos esses recursos. Não só com o conectivo, cuidado também com a elipse, que pode ficar ambígua, cuidado com essa, cuidado com... Tudo é para ter cuidado. Resumindo, o que é que vocês têm que fazer? Diversificar os recursos de coesão, esperar o IGTV sobre coesão no Enem. Por quê? Porque é outro mundo. Não outro mundo, não. Mas o Enem tem umas especificidades, como eu falei no início desse vídeo de hoje. Eu vou fazer o IGTV de coesão só para o Enem, porque é uma banca que conta, gente. Dá preguiça, dá vergonha, mas conta o número de conjunção, se é operador, quantas conjunções tem dentro. Conta mesmo, é contagem, viu? Contagem, tipo matemática. Dá vergonhinha. Então vou fazer um outro IGTV, porque nesse de hoje eu quero fazer esse bonitinho. E assistam ao IGTV sobre repetição de palavra, porque ele complementa esse IGTV de hoje, de coesão. Afinal, como vocês viram, o problema de coesão é repetição de palavra e desarticulação intra-inter parágrafos. Tá bom? Beijo, beijo, beijo.